Um outro fator importante, mesmo sendo convertido há pouco tempo, Timóteo era um jovem firme na fé. É importante observar isso. É possível que Timóteo fosse crente há apenas 2 anos. Porque a primeira viagem missionária foi por volta do ano 48. A segunda viagem missionária, ela começa por volta do ano 50. Então Timóteo tinha mais ou menos 2 anos de convertido, ainda que ele, por ter uma mãe judia, ele tenha sido instruído nas Escrituras. Mas a conversão dele é bem provável que tinha apenas 2 anos desde que havia ocorrido. Então, para os nossos padrões, ele era um novo convertido. E mesmo sendo alguém assim, com somente 2 anos de convertido, o seu testemunho era sólido e conhecido de todos. Notem que interessante. Um moço, ainda bem jovem, pertencente a uma igreja simples, com pouco tempo de convertido, mas o seu testemunho era de uma solidez impressionante. Ele era conhecido pelos crentes de 2 cidades por causa do seu bom testemunho. É curioso observar os padrões do Novo Testamento para o amadurecimento cristão. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios, ele disse que os coríntios eram meninos, eram crianças. E nós então olhamos para isso e dizemos, mas por que o apóstolo Paulo disse isso para uma igreja que não era tão antiga? Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aos coríntios, os coríntios tinham talvez mais ou menos 3 anos de convertidos. E o apóstolo Paulo esperava que eles fossem crentes maduros com esse tempo de conversão, mais ou menos 3 anos. Nós olhamos para as pessoas hoje em dia e dizemos, ele ainda é criança em Cristo, ele se converteu faz o quê? Faz 5, 6 anos. Queridos, para os padrões do Novo Testamento, um convertido de 3 anos já é para ser mestre. Para os padrões neotestamentários, um convertido de 3 anos, se ele ainda é criança espiritual, isso é de impressionar, não é para ser assim. Se você tem mais do que 3 anos de convertido, 3 ou mais anos de convertido, o apóstolo Paulo, em sua palavra, aqui como um apóstolo usado por Deus na produção da palavra de Deus, o apóstolo Paulo estabelece que é necessário que você já tenha maturidade com esse tempo de crente. Nós vemos crentes com 10, 20, 30 anos de convertidos, que não amadureceram na vida cristã. Tem um testemunho fraco, tem dúvidas infantis, tem uma firmeza que é praticamente nula, inexistente. E quando nós perguntamos, mas por que você é assim? É uma criança em Cristo. Não, você não é uma criança em Cristo. Você é um anão. É diferente. O anão é um adulto pequeno. É isso. Você é um anão. Você não é uma criança. Você é uma pessoa que nasceu há muitos anos e não cresceu. É doença isso aí. Isso é ser doente. Criança você não é. Você é anão, doente. Não era o caso de Timóteo. Timóteo, ele sendo novo convertido, mesmo assim, tinha maturidade, tinha amadurecido.